O nosso devocional de hoje está em Gênesis capítulo 46. Esse capítulo fala da chegada da família de Jacó ao Egito. Israel vem com toda a sua casa, toda a sua família para o Egito. Na verdade, Deus preparou esse momento, esse reencontro, e que foi muito importante na vida de Jacó. Como nós reparamos em toda a história de Jacó até aqui, sempre Deus fala com ele, sempre Deus falou com ele. E não foi diferente nessa situação aqui. Deus disse para ele, Jacó, e ele responde, eis-me aqui. O Senhor diz, eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não temais descer ao Egito, pois farei de vós uma grande nação lá. Eu descerei convosco ao Egito, e certamente também vos relevantarei. E José porá a mão sobre os seus olhos, ou seja, José fechará os teus olhos. Quer dizer, seu filho vai estar contigo nos seus últimos momentos. Nós vemos aqui Deus sempre falando com Jacó. Como é maravilhoso a nossa vida ser marcada pela presença de Deus e pela voz de Deus, pela orientação de Deus. O salmista diz no Salmo 119, oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de forma a observar os teus estatutos, só assim não ficaria confundido. Quando Deus fala conosco, a gente não fica confundido. E havia um plano de Deus em que o povo de Israel vivesse esse tempo no Egito. Deus já havia falado com Abraão anteriormente. Então era um projeto de Deus. Por maior e melhor que pareçam os nossos projetos, os de Deus sempre serão melhores na nossa vida. E aqui a gente observa, Jacó não deixou nada para trás e veio para o posto avançado ali de Canaã, a caminho do Egito. Observamos que quando o povo de Israel sai do Egito, ele sai com tudo que tinha também. Você vai observar que Faraó vai tentar negociar para deixar o rebanho, para deixar as crianças. Faraó vai tentar negociar tudo de diversas maneiras para que eles não saiam completamente do Egito. Mas aqui Jacó vai com todas as coisas, com toda a sua casa para o Egito, mas depois, quando eles saem de lá, eles saem também com tudo, sem deixar nada para trás. E a gente vê que Berseba foi um ponto importante, um local muito importante na vida, tanto de Abraão, lá em Gênesis 22 e 19, quanto para Isaac, em Gênesis 26. Eles viveram um tempo ali em Berseba. Nós vemos que Abraão plantou ali um bosque, uma tamargueira, ou um tamarisco, como algumas versões dizem, muitos anos antes, e ali ele invocou o nome do Senhor. Isaac também recebeu uma promessa especial de Deus ali e construiu um altar para sacrifício, invocando o nome do Senhor também. Então nós vemos que este lugar foi um lugar memorável na história da família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando a gente vê Deus falando para Jacó não ter medo de descer ao Egito, é bem provável que Jacó tenha lembrado de Abraão e de Isaac. Ele pode ter se lembrado do Deus de Isaac, seu pai. Ele pode ter lembrado da recomendação de não descer ao Egito, mas agora Deus estava ordenando. Então, se Deus nos dá uma direção, a gente pode ir sem medo, sabendo que Ele estará conosco. A promessa era fazer dele uma grande nação lá, como ele tinha falado como o Senhor Deus tinha falado com Abraão também. Então, mesmo no lugar ali da escravidão, no lugar da servidão, Deus tinha um projeto ali e o povo realmente prosperou. E quando eles saíram dali, eles saíram aos milhões, porque Deus prosperou o povo de Israel ali no Egito, apesar da servidão, apesar da dura serviço e da dificuldade, mas Deus prosperou. É por isso que o melhor lugar para um homem, para uma mulher, é o lugar onde Deus quer que você esteja. Certamente, se Jacó tivesse permanecido em Canaã, o povo de Israel tivesse permanecido em Canaã, o projeto de Deus não teria cumprido na vida deles, porque eles tinham que passar esse tempo no Egito. Em Canaã, o povo estava corrompendo, em Canaã,
o povo misturou com as pessoas daquele lugar. Nós vimos isso aí depois, mesmo quando o povo volta ali, Deus preparou o Egito um lugar onde o povo era separado, o povo não comia junto com os hebreus, o povo vivia separado. Eles foram para a terra de Gósen, um lugar separado, e é isso que Deus quer para o seu povo, viver uma vida separada. Em Canaã, misturado, não serve. É melhor você estar no Egito separado, estar no mundo, mas não estar no mundo. É como o Senhor Jesus diz na oração sacerdotal de João capítulo 17. Então é melhor estar no Egito, mas separado, com uma divisão lá na terra de Gósen, mesmo quando Deus tratar, ou quando Deus tratou com o Egito, com todas aquelas pragas, o povo de Israel estava separado, estava livre de todo aquele problema. Então Deus tem suas formas de trabalhar. Nós vemos aqui que ao todo ali o número de pessoas ali da família de Jacó foram 70, eram 66, mais Jacó e também José e seus 2 filhos. Uma grande família que chega ali, se tornaria depois na casa aí dos 2 milhões após os 400 anos, 430 aproximadamente, que eles ficaram ali no Egito. Deus tinha um lugar preparado para o seu povo habitar. Deus tinha um lugar que, mesmo nos momentos de juízo de Deus contra aquela nação, contra aquele povo, seu povo estaria protegido ali. Deus preparou esse lugar. Todo pastor era uma abominação para os egípcios. Os egípcios eram agrícolas no sentido de cultivar, consideravam as ovelhas impuras e, portanto, detestavam os pastores. A verdade, muitas vezes nós somos detestados. O povo de Deus é detestado, o povo de Deus não é amado, é o que a Bíblia diz. O mundo não vos ama porque nós não somos do mundo. Se você se sente odiado pelo mundo, se você não tem comunhão com o sistema mundano, é porque você está no lugar certo, na direção certa. O apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a amizade com o mundo torna-se inimizade contra Deus. Então, se o mundo te odeia, também odiou o nosso Salvador. Também odiou os apóstolos, os pais da igreja, os pais da fé. Que a nossa vida seja pautada pela palavra de Deus e que possamos viver da forma que Deus quer que vivamos. E aí não importa se você estará no Egito, se você estará em Canaã, se você estará no deserto. Não, aonde quer que estejamos. Se esta é a vontade de Deus para a nossa vida, nós seremos felizes, porque a felicidade para mim e para você é estar no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa leitura, uma boa meditação na palavra de Deus.